paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs, compartilhando mais uma palavra da parte de Deus aos nossos corações e para a nossa edificação. Livro de Esther, capítulo de número 4, verso 7 a seguir. E Mardoqueu lhe declarou tudo o que lhe tinha acontecido e lhe deu notícias da prata que Amã havia dito que daria para os tesouros do rei, por causa dos judeus, para destruí-los. Deu-lhe também a cópia escrita do decreto que havia sido publicado em Susã, para que fossem destruídos, a fim de que fosse mostrada a Esther, e a informasse e lhe encarregasse de ir ter com o rei e lhe suplicasse e pedisse diante dele pelo seu povo. E veio Hataque e relatou a Esther as palavras de Mardoqueu. Então Esther disse a Hataque, e o mandou que dissesse a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que se achegar ao rei no pátio de dentro sem ser chamado, há uma só sentença, a de morte, salvo aquele a quem o rei estender o cetro de ouro, este então viverá. E eu não fui chamada para entrar diante do rei nestes 30 dias. E disseram a Mardoqueu as palavras de Esther. Até aqui, o relato é que Mardoqueu, ele está agora enviando para Esther a cópia do decreto de destruição do povo judeu. Havia um decreto na cidade, foi publicado um decreto na cidade de Susã para que os judeus fossem destruídos, mortos. Então Mardoqueu, que tinha Esther como sua filha, pois ele a criara após a morte dos seus pais, ele envia até Esther essas informações, porque Esther agora não é mais a menina órfã. A Esther agora, ela é a rainha da Pérsia, estava casada com o rei. Então, Mardoqueu viu, nesse momento, que a única pessoa que poderia ajudá-los seria Esther, que também é judia, também era judia, mas agora estava na posição de rainha da Pérsia. Então ele envia essa carta, a cópia dessa carta para Esther, para que a informasse e que ela fosse diante do rei suplicar, que pedisse diante do rei, que era seu esposo, em favor do povo judeu. Então no versículo 13 nós vamos ver que, agora nós lemos até aqui o versículo 12, no 13 vai dizer assim: então disse Mardoqueu que respondessem a Esther: não penses em tua alma que por estares na casa do rei, escaparás, só tu dentre todos os judeus. Porque se absolutamente te calares, neste tempo, socorro e libertação sairá para os judeus de outra parte, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se precisamente para esta ocasião chegaste a esse reino. Então, quando Esther, ela declara, ela responde, ao moço, ao seu empregado ali, ao seu servo, que como que ela ia aparecer diante do rei? Porque naquela época, ninguém poderia comparecer perante o rei se não fosse chamado. E ela já havia 30 dias que o rei não a chamava. Então, foi o primeiro impacto, quando ela recebe aquela notícia, foi isso que ela pensou: como que eu vou chegar? Porque só tem uma sentença para quem entra diante do rei sem ser chamado, a de morte. Então Mardoqueu, ele responde dessa forma: não penses tu, em tua alma, que por estares na casa do rei, tu vai escapar, porque você também é judia. Porque socorro e livramento, absolutamente, se te calares, socorro e livramento, socorro e libertação sairá para os judeus de outra parte. O socorro virá de outra parte, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se precisamente para esta ocasião chegaste a este reino? Ali, Mardoqueu estava dizendo para Esther: quem sabe foi para isso que você se tornou rainha. Aqui eu quero trazer para nossas vidas uma aplicação. Posicionamento diante de uma crise. Posicionamento. Esther agora não era mais uma menina órfã, mas sim a rainha da Pérsia. Deus a elevou à posição de rainha, com um propósito maior: a salvação do povo judeu. Porque Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Deus sabe todas as coisas. Esther agora era a única pessoa que poderia se posicionar
e pedir em favor do seu povo. Esse era o projeto de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus para Esther. O que Deus faz para você e através de você é para alcançar outros. Quem sabe até uma nação inteira. Quem sabe essa posição que Deus te colocou, essa função que você ocupa hoje, aonde você está hoje, é para ser bênção na vida de outros. Esther, naquele momento, agora não era mais a menina frágil, judia, que estava à mercê de uma situação, não, agora ela era a rainha da Pérsia. Ela foi beneficiada, mas também tinha um propósito maior. O propósito não poderia parar apenas nela. Então, quem sabe, essa profissão que você exerce, quem sabe os seus estudos, a sua faculdade, não é propriamente apenas para você, mas para ser bênção na vida de outros, para ser bênção na vida até de uma nação inteira. O propósito é maior. Você é beneficiado, mas o propósito vai além de você. Não pode parar somente em você. Deus a colocou numa posição. Deus a elevou numa posição de rainha, mas o propósito era a salvação do povo judeu. Mas foi necessário Esther se posicionar. Ela se posiciona, por quê? Porque o propósito não era somente para ela, e ela compreendeu isso. Então Esther, ela responde a Mardoqueu. Versículo 15, vai dizer: e Esther então disse que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias e nem de noite, e nem de dia, e eu com as minhas servas também jejuaremos. E assim entrarei e irei ter com o rei, embora não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Olha que coisa linda. Posicionamento. Esther compreendeu que aquele momento era o momento dela ser um instrumento nas mãos de Deus. Ela compreendeu que tudo o que havia acontecido na vida dela tinha um propósito maior. A posição que ela ocupava agora, a posição em que ela estava agora, de rainha da Pérsia, de esposa do rei, nesse momento agora não era mais só ela. Agora ela tinha que interceder em prol do projeto e do propósito de Deus. Então ela pede a Mardoqueu que jejuem por ela 3 dias e 3 noites. E ela também ia jejuar com as suas moças, entrar diante de Deus, buscar de Deus, clamar a Deus. Posicionamento nós temos que ter e clamar a Deus. Ela poderia simplesmente continuar no seu conforto, na sua realeza, continuar ali dentro do palácio, apenas como rainha. Não, ela se posicionou. Agora ela deixa de lado o seu conforto, ela deixa de lado as suas vontades para fazer realmente aquilo que Deus esperava que ela fosse fazer. Então ela entende e ela pede para que jejuem e orem em favor dela, e eles fazem. E ela vai após os 3 dias e comparece perante o rei estende para ela o cetro e fala para ela: o que tens, minha rainha? Até metade do reino te será dado. Porque Deus já havia trabalhado no coração do rei. Quando nós nos posicionamos em prol da causa de Deus, Deus já tem tudo preparado, já tem tudo pronto, já tem tudo feito. Deus já havia trabalhado no coração do rei. Então o rei estende para ela o cetro. E assim é nas nossas vidas. Seja instrumento de Deus, se posicione em meio à crise, mas se posicione em Deus e para cumprir os propósitos de Deus. E Ele estenderá para você o cetro da misericórdia, o cetro do perdão, o cetro do amor. Então faça aquilo que Deus te colocou e te levantou para fazer. Que quem sabe é para esse tempo que você está onde está, que você está na profissão que você está, exercendo a função que você está. Quem sabe é para esse tempo que Deus te levantou como serva de Deus, como servo de Deus, para cumprir um propósito maior. Você é beneficiado, mas o propósito vai além de você. Creia somente e se posicione em Deus, e você será abençoado. Amém? Louvado e adorado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pai, eu te louvo,
Eu te agradeço e te peço, nos ensina, nos posicionar em prol do teu reino. Nos ensina a termos, meu Deus, posições de servos, Pai, a nos colocar na tua presença. E se perecer, pereci, mas vou perecer pela causa de Cristo. Se perecer, pereci, mas vou cumprir o propósito do meu Senhor. Ó Deus, nos encoraja, nos dá, meu Deus querido, sabedoria, estratégia, para que nós sejamos aquilo que o Senhor, Pai, nos chamou para ser. Obrigada, Deus vivo. Permaneça conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Até uma próxima vez. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.